Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje estarei fazendo para vocês 4 mini bolinhos e espero de coração que vocês gostem. A forma, ela é 32 por 20, tá bom? Aqui eu tô tirando as quininhas, essas rebarbas que acaba aparecendo no bolo. Como minha forma de bolo, ela é muito baixinha, então, no caso, a hora que eu tô fazendo a montagem, acaba ficando algumas perfeiçõezinhas e eu retiro nessa hora, tudo bem? Aqui eu tô fazendo a marcação tudo certinho com a régua, tá? Sempre é bom usar uma régua quando for cortar um bolo, porque se você quer um bolo com a mesma medida, do mesmo padrão, sempre é bom porque aí, no caso, você vai ter um bolo no padrão só, tá? O peso, ele vai variar muito. Então, eles não vão ficar todos os mesmos pesos. Então, no caso, pode ser que um fica com 800 gramas e meio, outro fica com 700, outro fica... Então, sempre vai ter uma gramas a menos, outra vai ter uma gramas a mais, tá bom? Esses bolinhos eu medi tudo certinho, fiz a medida. E o peso eu vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês estar vendo, tá? Aqui eu retirei, gente, 4 centímetros de cada lado do bolo. Por que que eu retirei? Porque como o bolo ele ficou com 32 de comprimento, não ia ter como, não ia dar pra mim, porque a única bandeja que eu tinha aqui disponível era de 32, e no caso o bolo ia ficar muito comprido, não ia ficar legal. Então, no caso, eu decidi deixar ele por 24, tá? E também para não correr o risco de ficar muito grande na bandeja, tudo bem? Então, no caso, eu medi, fiz a medida tudo certinho e depois eu comecei a cortar. Então, no caso, depois, cada um ficou com 10 por 12, tá bom? 10 de comprimento e 12 de largura, tá bom? Aí, aqui eu cortando, tudo certinho. Nesse momento, eu já deixei todas as bandejinhas já separadinhas, já tudo bem certinho aqui do meu ladinho. Só para mim ir pegando o bolinho e já colocando nele, já deixando na geladeira, tá bom? Esse bolo, ele foi montado na noite anterior. Eu montei ele, eram as 5 e pouco da tarde, tá? E fui decorar ele no outro dia, às 9 horas da manhã. Então, no caso, ele ficou mais ou menos umas 12 horas na geladeira. Isso é muito importante, tá? Porque assim o bolo fica muito mais saboroso e fica com mais estrutura, tá? Tanto para decoração e o principal de todo, para transporte. Então, às vezes você fala bem assim: ah, Karine, eu decorei um bolo, ele estava perfeito aqui em casa, o cliente chegou e foi entregar, buscou, o bolo estava intacto, mas depois ele mandou mensagem falando que quebrou. Então, o que acontece? Às vezes você deixou ele muito pouco tempo descansando na geladeira. O bolo ele precisa pegar a estrutura para ele poder pegar um transporte muito longo, tá? Porque se ele não tem estrutura, ele não aguenta transporte, tá bom? Então, no caso, sempre é bom, sempre é muito importante deixar o bolo descansando bastante tempo, a não ser que você tenha, hoje apareceu um bolo de surpresa, preciso fazer, faça, mas o importante mesmo é deixar o bolo 12 a 6 horas na geladeira, tá? Para ele pegar estrutura e sabor, beleza? É uma dica bem importante para vocês. Aqui, gente, primeiramente eu vou passar nos 4 bolinhos essas camadinhas branca, tá? Eu acho que fica bem mais prático na minha opinião, tá? Eu vou lá e passo a camada de branquinho em todos eles. Depois que eu vou passando e vou guardando na geladeira. Vou passando e vou guardando na geladeira. Depois eu vou fazer com a ganache. Vou passar uma decoraçãozinha de ganache nele e tá top. São bolinhos com decorações bem simples, mas que fica lindos. Gente, eu amo bolos simples, tá? Que são bolos, assim, simples para decorações à ponta de entrega, tá? Então, no caso, é assim. Bolos para aniversário é uma coisa, bolo à ponta de entrega é outra coisa. Então, no caso, a gente tem que separar esse tipo de coisa. Quando é bolo à ponta de entrega, eu sempre diferencio, porque como eu já sofri em questão de entrega
de bolo à pronta entrega, então eu acabei aprendendo que não é com a decoração lindíssima que eu vou conseguir vender. É com a decoração simples e com um visual que enche os olhos de vontade de comer. Então, no caso, sempre é bom fazer isso, tá? Depois que eu comecei, eu aprendi que não é com a decoração topzera que eu vou conseguir vender esse bolo, eu comecei a dar uma melhorada mais. Então, no caso antes eu fazia 6 bolos com as decorações assim, vamos supor que eu queria aprender. Eu tava na fase de aprendizagem. Então, no caso, eu ia lá e fazia um bolo todo na roseta, ou um bolo com a rosa linda. Então, no caso, eu via que esses bolos eu não conseguia vender, era muito difícil alguém aparecer e querer comprar. Então, no caso, às vezes o cliente ele quer simplicidade. Você pode ver que muitas pessoas eles compram bolo caseirão, aqueles bolos da vovó. Eles gostam muito dessas coisas simples. Então, no caso, faça umas coisas simples que encha os olhos com vontade de comer, que pode ter certeza que você vende, tá? Eu tenho aqui alguns outros vídeos também de mini bolos aqui no canal, tá? Eu postei um recentemente que é 6 mini bolos. E aqui é simples, gente. Você vai lá, faz um bolo grande, né? E parte ele uma quantidade que você acha razoável, que vai ficar todos eles do mesmo tamanho. E vende. Gente, dá super certo. Compensa, super compensa, tá? Eu indico vocês, tá bom? Em questão, assim, da decoração, invista em fazer menos decorações, assim, chamativas. E não faça tanto bolo diferenciado, porque às vezes o cliente ele vai incutir em um bolo. Por causa daquele bolo que você vendeu primeiro e ela não tem mais, ela não vai querer comprar. Então, no caso, tem cliente que é assim. Eu tenho muito cliente assim, que às vezes eu faço um bolinho, o cliente fala, eu não quero porque não tem mais aquele lá que eu queria. Então é isso, faz uma quantidade assim que você acha. Igual, esse bolinho foi junto com o de 6 bolos que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui direitinho pra vocês estarem vendo, dando uma olhadinha, tá? Lá eu fiz 6 bolinhos, todos eles vendi primeiro do que esse branquinho, tá bom? Então, no caso, sempre é assim. Aparece um cliente, outro aparece outro não. Então, às vezes, aí uma vez um cliente fala assim, mas eu não queria o pretinho, eu queria com a ganache branca. Gente, cada cliente tem a sua opinião diferente, então é isso. O bolo, eu não vou deixar ele com uma decoração mega lisinho, tá? Porque como a G32, ela não me dá muito espaço para mim poder fazer um espatulado legalzinho, e eu ia jogar ganache em cima, não ia atrapalhar, então, perfeito, tá bom? Aí aqui eu tô usando o bico 32, tá? O recheio desse bolo é leite ninho com mousse de brigadeiro, massa branca, tá? Eu sempre faço recheios que mais saem. Então, no caso, eu dou preferência em fazer recheios que eu sei que vai chamar bastante atenção e que o cliente realmente vai querer, tá bom? Isso conta bastante, porque às vezes o cliente, ele compra pela decoração e pelo recheio. Então, eu faço uma massa neutra, que é a massa branca. É muito difícil fazer a massa de chocolate, tá? Mas eu também faço com recheios que eu sei que sai bastante. Então, sempre faça o recheio de acordo com o que os seus clientes peçam bastante, beleza? A ganache, eu vou deixar a quantidade certinha na descrição do vídeo, tá? Para ela deixar essa cor menos amarelada, eu adicionei um pouquinho de corante em gel branco, tá bom? A cereja, eu uso cereja com talo, tá? Mas eu também uso cereja sem talo, porque a cereja com talo ela é um pouquinho mais cara do que a cereja sem talo, né? Então, no caso, tanto faz, tá? É opcional. Outra coisa, nesse vídeo eu coloquei bolo com tampa, por quê? Porque como eu fiz uma quantidade grande, eu fiz 12 unidades, eu vendi todos eles no mesmo dia, mas eu pensei que ia sobrar um ou dois, entendeu? Pro domingo. Então, no caso, quando é bandeja com tampa, corre menos risco do bolo rachar, que no caso nem é o bolo rachar, é o chantilly. Quando você deixa o bolo 1 ou 2 dias na geladeira, o chantilly ele resseca. No primeiro ele fica poroso, depois ele resseca e depois ele racha. Então, com a tampa, evita muito de acontecer isso e outra coisa, evita de pegar cheiro, né?
Eu tenho 2 geladeiras aqui específicas somente para os bolos, então isso é bem provável de questão de cheiro pegar neles, né? Mas sempre é bom prevenir, previna para não remediar. Quando são bolos em torno de 4, 5 bolos só, eu não coloco com bandeja com tampa, eu coloco nas bandejas normalzinha mesmo, tá? Não tenho reclamação em questão disso, eu vejo muita gente com dúvida. Por que que eu não uso bandeja com tampa, principalmente para fazer os transportes? Porque aqui na minha região é muito difícil alguém usar bandeja com tampa, tá? Então é isso. Eu gosto muito de fazer bolos redondinhos, mas quando é bolo à pronta entrega assim, desse jeito ajuda muito, tá? Porque como eu faço um bolo só grande e depois vou cortando eles em tamanhos que eu acho que fica legal e vou colocando a bandejinha e vou fazendo, fica muito mais prático, porque aí, entre aspas, o que eu vou demorar mais é só em questão da decoração, tá? Mas fazendo decorações simples e rápidas, em menos de 20 minutinhos você já terminou todos, tá bom? Olha aí como ficaram eles. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aqui eu vou deixar a foto de cada um, de quanto cada um pesou, para vocês terem mais ou menos a noção, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!